pessoal, 19ª Feira do Livro, passeando aqui pelo pátio, para a praça, vimos uma van que é uma biblioteca e o Pedro Moronel vai nos contar um pouquinho essa história. Pedro, primeiramente, como é que é estar aqui na Feira do Livro de Eldorado do Sul? Porém, eu confesso, sou poeta, cada manhã que nasce, me nasce uma rosa na face. Porém, eu confesso, sou poeta, só meu amor é meu Deus e eu sou o seu profeta. Paulo Leminski. Tá sendo um prazer imenso, né, cara? Eu adoro literatura, enfim, cara, onde eu consigo levar a poesia para as pessoas, onde eu consigo mostrar o belo que está escondido por trás das coisas, cara. É um lugar assim que é a minha casa. Então, cheguei em Eldorado do Sul aqui, fui muito bem recebido. Nossa, a biblioteca pública, a Mária, a Bica, é uma mais querida que a outra, assim, sabe, gente? Dá vontade de beijar as bochechas de tão querido que é esse povo aqui, de tão bem que a gente é recebido. Né? Você sentiu bem acolhido aqui na cidade? Sim, muito, muito, muito. É uma coisa assim que é até uma briga, cara, porque lá em Porto Alegre eu sou escritor e eu já fui expulso 4 anos consecutivos da Feira do Livro de Porto Alegre por tentar vender meus livros de forma independente nas mesas dos bares no entorno da Feira do Livro de Porto Alegre. Então, assim, eu tenho uma dificuldade, cara, com Porto Alegre, e quando eu chego no interior é completamente diferente a relação com o público, com a coisa política, com os organismos, a prefeitura. Gente, que coisa boa, um escritor no nosso evento, um atrativo a mais para os nossos leitores, sabe? É uma forma diferente de lidar com o artista, sabe? E então, assim, eu amo o interior, cara. Se eu for contar minhas histórias das diferenças que eu tenho, os problemas que eu sofri, cara, em Porto Alegre, cara, com a forma como é tão bem recebido no interior, cara, isso aí dá um livro, cara. E como foi surgiu a ideia de fazer de uma van uma biblioteca? Como eu falei, eu passava aqui, cara, deve ter uma história ali. Que história é essa? Tchê, eu já tenho 40 anos de estrada. Eu publiquei meu primeiro livro em 88. Sempre morei, ou melhor, 27 anos eu morei dentro de uma Santana Quanto. O meu sonho era ter uma Ducato, era uma van que eu pudesse levar literatura, poesia, oficina, contação de história para as crianças, asilo, presídio, né, pelo Brasil inteiro, e também poder dormir dentro, né, ter um espaço que eu podia assim, ter um mínimo de conforto, cara. E eu sempre sonhei com isso aqui, mas nunca tive condição, eu sobrevivi a vida inteira com salário mínimo, né, até que veio a pandemia, e o governo liberou uma grana para ajudar os artistas. E eu escrevi o meu projeto, que era o meu sonho de vida, ter uma Ducato com 2.000 livros, onde eu pudesse tanto vender os livros como emprestar gratuitamente para a comunidade. Então, o projeto era esse, de manhã, naquele primeiro semestre, depois da pandemia, né, as pessoas tudo meio deprimidas por causa de um ano de isolamento, o meu projeto era esse, de manhã visitar a escola, declamar poesia para as crianças, subia em cima de uma pedra e parei para olhar o mar não parou para ser olhado, foi mar para tudo quanto é lado, sabe? Eu tocava saxofone nas farmácias, supermercado, fiz espetáculo de poesia em borracharia, posto de gasolina, sabe assim? Então, e de tarde, claro, aí eu abri as portas da Bibliovan, enfim, nas praças das cidades e ficava ali 2, 3 semanas só emprestando livro, brincando com as crianças, declamando poema de amor para fortalecer a relação amorosa dos casais, né? Então, o meu projeto era esse, era levantar, resgatar a alegria, né, das pessoas no pós-pandemia. E eu fui muito feliz, cara, eu fui muito feliz. Eu prestei conta para o governo, depois de 6 meses trabalhando, né, para as comunidades, e não foi pouca coisa que eu fiz, e o governo aprovou com estrelinha, e hoje, né, hoje eu tô aí levando para as feiras de livro. Eu dei continuidade pro projeto, né, não foi aqueles projetos que você escreve, finaliza e acabou, não. Eu continuei levando alegria e poesia para as pessoas, que é o dom que Deus me deu, né? A gente percebe aqui também, andando pela praça, e quando tem essas declamações, histórias, contadores de histórias, né? As crianças com os olhinhos brilhando, prestando atenção. Para vocês que estão ali em cima do palco, vocês estão concentrando, não estão falando mais. Você também percebe aquele olhinho brilhando, né? Sim, cara. Quando digo para você cuidar das pessoas que estão à nossa volta, eu não digo apenas porque é delicado ou bonito, mas pelo amor que a gente sente uns pelos outros.
Porque cuidar de um jardim requer carinho e atenção não só do jardineiro, mas também da flor, cara. Outro dia, pedi às flores do teu jardim que cuidassem bem daqueles que amamos, porque a felicidade de quem a gente gosta é uma flor no jardim de Deus. E mais do que nunca, a humanidade precisa ser regada todo dia. E ser um profissional, assim podemos dizer, ser um profissional de literatura, dá o prazer, sim, mas tem o reconhecimento também? Olha, é mais prazer do que reconhecimento, tá? Eu, por exemplo, já tenho 40 anos que eu vivo da venda de livro e vendia livro, poesia em camiseta, poesia em marca-página, cara. Você sobrevive, financeiramente falando, né? Então, assim, consegui viver com um salário mínimo por mês. Então, assim, em 2023, por exemplo, cara, eu estava deprimindo, porque eu cheguei aos meus 60 anos e eu nunca consegui ter oportunidade de ter uma casa. Então é triste você chegar aos 60 anos e você depender da casa de amigo, de parente, de vizinho, né, para você tomar um banho, almoçar, dormir, sabe, dormir dentro do carro. Então assim, aí eu me resgatei, fui no templo budista em Viamão lá, fiz minhas rezas, apareceram uns amigos, já em pouco tempo assim surgiu um terreno para eu fazer um investimento. Então fiz empréstimo de banco, mas assim, financeiramente, cara, você tem que ter conhecimento de que não é isso tudo, a não ser, claro, que você escreva uma Bíblia, né? Aí você pode se tornar um grande escritor, um best-seller. Agora, existe o reconhecimento poético, amoroso, né? Que é para isso que eu vim, cara. Eu sempre pensei, né? Por exemplo, eu abandonei o curso de agronomia na URGS. Minha família me queria, né, me cagar a pau, né? Tinha um dia se viu abandonar um curso de agronomia, uma carreira brilhante, para ser poeta. Tu vai morar embaixo da ponte, tu vai passar o resto da vida pedindo dinheiro pra gente emprestado. Eu posso morar embaixo de uma ponte, mas eu vou ser feliz. Então hoje eu sou um cara completamente realizado profissionalmente, porque eu levo alegria para as pessoas. O mundo hoje em dia está tão carente de poética. Você vê o mundo assim à beira da completa destruição ambiental e tantas pessoas nem aí, né, com esse negócio aí de dizendo que não existe, né, alteração climática, não estão nem aí. Então, mais que nunca, gente, a gente precisa levar poesia, alegria e abrir os olhos das pessoas. Amor é energia que não se esgota. Quanto mais amor se gasta, mais bonito o amor brota. Agora, tu falou muito em poesias e poeta. Qual o poeta que te marcou? São 3. Mário Quintana, Paulo Leminski e um poeta nosso aqui, Mário Pirata. Foram os 3 que me inspiraram. O Mário Quintana, porque ele declamava com uma certa poesia, uma ingenuidade, uma pureza, e eu tenho essa pegada ingênua. Estes que estão aqui atravancando o meu caminho, estes passarão, eu passarinho. Tem o Paulo Leminski, que é um poeta assim, que ele escrevia os poemas pensando, né, em ver as pessoas subindo na mesa dos bares para declamar os poemas. Então, essa coisa do teatralizar a poesia é uma forma de encantar as pessoas, porque não adianta você ficar lá lendo poesia, blá, 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 blá. Isso enche o saco das pessoas. As pessoas querem novidade, eles querem o lúdico. Então, quando você teatraliza o poema, você encanta as crianças, você encanta os adultos, porque brincar ou teatralizar é a linguagem que as crianças entendem, né? Então, vou declamar um poema do Paulo Leminski, que eu adoro, cara. Ele diz assim: cresce a vida, cresce o tempo, cresce tudo, vira sempre este momento. Cresce o ponto bem no meio do amor, seu centro. Assim como o que a gente sente e não diz, cresce dentro. Amor então também acaba? Não, que eu saiba. O que eu sei é que ele se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Amo Leminski. E o Mário Pirata é um poeta nosso aqui, gaúcho. Ele me inspirou muito no sentido de eu ver e descobrir que sim, se pode viver de poesia nesse país com tão poucos leitores, né? Então, cara, eu não tive dúvida, assim, de que quando a poesia entrou dentro de mim, eu seria um profissional da área, né? Ainda que seja uma profissão não reconhecida, enfim, né? Pra tu ter uma ideia, quando eu fui fazer minha carteira do INSS em 88, chegou a moça lá qual é a tua profissão? Sou escritor.
Ela ficou lá, folheou um livro dessa grossura, tentando achar o código de escritor, não existia, sabe? Então, assim, eu fui registrado como escritor, como poeta de rua, como artista de rua, né? Ambulante de rua. Tá tudo certo, né? Mas consegui me aposentar, graças a Deus, depois de 40 anos de contribuição. Tô muito feliz, cara. Então, para finalizar, Pedro, queria que tu deixasse então uma mensagem no estilo Pedro, com poesia pro pessoal de Dourado, aqui da região toda, que estamos se recuperando daquela enchente toda, né? Vou declamar um poema do meu livro Buquê de Flores, que é esse aqui. Tadã! Vou aproveitar para agradecer o governo federal, o Ministério da Cultura, que deu apoio, tá, gente? A Secretaria de Cultura aqui do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a Prefeitura de Eldorado e todos, né, as pessoas que estiveram envolvidas aqui na Feira do Livro também. E também nesses editais que, pô, são imprescindíveis para que nós, artistas, consigamos ter um mínimo assim, de dignidade e poder viver e poder continuar levando alegria e poesia. Quando uma pessoa para de ver as maldades e indiferenças no mundo de hoje para olhar as flores e a poesia que está à sua volta, pode acreditar. Aí está a beleza de ser humano. Quem dera o olhar do beija-flor pudesse ser o nosso olhar, o mundo não seria mais o mesmo. Parar no ar, parar com tudo, mano. E olhar a delicadeza de cada pétala, a energia vibrante das cores, o detalhe das formas. Sugar o doce néctar da poesia escrita pela própria natureza. Quando alguém ama, ganha asas para ver o mundo diferente. E tem não apenas os olhos, mas a alma flutuando ao lado da flor da pessoa amada. Beijo grande, prazer imenso estar aqui com vocês. Então, depois dessa poesia, acho que merece uma chuva de like, né, gente? Então deixa o like, comente e compartilhe. Um abraço a todos. Aquele abraço. Linha Car Multimarcas, desde 1999, tratando o cliente como verdadeiro amigo. E por se tratar de uma empresa familiar, busca sempre a excelência no atendimento, experiência de compra e também toda a atenção no pós-venda. Fica localizado na Avenida Nestor de Moura Jardim, 470, uma das principais avenidas da cidade de Guaíba. Se você está pensando em trocar de carro, nos procure e receba um atendimento diferenciado. Por aqui, se trabalha com todos os estilos de carros e valores, com garantia e procedência. Facilitamos a sua entrada, aceitamos o seu usado na troca e trabalhamos com as principais financeiras do mercado para buscar a melhor condição para você sempre. Venha nos visitar e realizar o sonho de sair de carro novo.